Bom dia a todos. Obrigado aí por atender aí esse nosso convite. Bem, hoje nossa programação, então, tem o assunto que é a questão da consulta pública, né, para apresentarmos e discutir um pouco a questão do que está sendo proposto pela área com relação ao chamado quarto ciclo, que aí a nossa ideia é até não ter tanto assim mais o ciclo, mas enfim, o próximo é a revisão do regulamento que disciplina a questão da revisão tarifária. Então isso será o final. Aqui temos o Davi, né, o superintendente da área, o Matar, que é superintendente da regulação da distribuição, que também tem muito a ver com o assunto, que vários aspectos da revisão são tratados também na área dele, o Paulo, que é da SRE também, e o Alisson também da SRE, que são os especialistas que estão mais diretamente envolvidos nessa questão. Então, esse assunto nós vamos deixar para a segunda etapa da reunião, porque como é o processo que vocês conhecem, quer dizer, nós estamos numa fase que é uma consulta pública da área, ou das áreas que têm responsabilidade pelo assunto. Portanto, não é uma proposta da diretoria que está em discussão, é uma consulta pública, que é um instrumento que nós usamos, e nesse caso do processo tarifário deste ano, nos outros nós não usamos, né, Davi, essa questão da consulta pública. O Davi sugeriu que achamos muito interessante essa fase do processo, que é para que a área possa possa ouvir a sociedade e aperfeiçoar a reflexão que ela está fazendo, para ela, sim, a área, propor para a diretoria oportunamente uma revisão do regulamento, que aí certamente a diretoria vai analisar e aí sim abrir a audiência pública, que também terá audiência pública nos moldes normais, para discutir o regulamento agora já proposto, o regulamento estruturado, para, enfim, depois de ouvir, de receber as contribuições no âmbito da audiência pública, aprovar o regulamento. Então, essa fase. Portanto, essa segunda fase, até estava brincando com o Davi ali, nem é próprio que eu participo, porque isso é um processo que está na fase da própria área. Estava até dizendo, não, mas de repente eu já colho aqui um voto do assunto. Falei, não, é melhor não. Então, aí eu até é melhor que fique mais dentro do nosso rito, né? Então eu vou, portanto, participar da primeira parte da reunião, enfim, vou abordar dois temas aqui que foram já demandados e depois vou me colocar à disposição para discutir, para responder para algum outro assunto que vocês queiram tratar, fora do processo, então, da revisão tarifária. Aí a revisão tarifária a gente reserva da forma como combinamos para essa consulta pública. O primeiro assunto que foi aqui demandado é com relação às regras para o processo de revisão, de renovação das concessões de distribuição, né? Claro, vocês sabem, aqui está alertando isso também, que essa não é uma matéria conduzida pela ANEEL, é uma matéria conduzida pelo poder concedente, lá coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, mas a ANEEL, evidentemente, participa das discussões, contribui com o processo, e o que a ANEEL não tem nenhuma novidade, eu diria, em relação à última vez que nós já conversamos. Aí essa última vez foi lá em São Paulo, num evento que eu participei, e outros aqui naquele evento, na outra reunião que fizemos. Ou seja, a ANEEL tem participado no sentido de oferecer subsídio, que na visão da ANEEL, de qual é a fotografia, vamos dizer assim, de cada uma dessas concessões que estão vencendo agora em 2015, em termos do desempenho, da qualidade do serviço, desempenho econômico e financeiro, e contribuindo aí com as nossas reflexões sobre quais os prós e contras de adotar algumas alternativas, né? Uma alternativa, estou falando sempre em tese possível, fazer uma avaliação do desempenho da empresa, e, olha, tem um parâmetro mínimo que tem que ser observado, aquelas que não atendem esse parâmetro mínimo,
não terão a concessão renovada, e aquelas que atendem terão a concessão renovada. É uma hipótese, né? A outra hipótese é dizer, não, com essa mesma avaliação, mas vamos renovar de todas e estabelecer uma regra, uma condicionante que, num horizonte X, ela tem que alcançar esses parâmetros. É uma outra alternativa. E outra alternativa, vamos dizer assim, pelo menos em tese, isso não depende de novo da ANEEL, e aí é uma questão muito mais de política, é dizer, não, talvez seja uma oportunidade até mesmo de repensar a questão do controle societário, né? Ao invés de fazer simplesmente um processo de renovação da forma como está aí, tem várias empresas, inclusive, que é de controle federal, poderia se pensar num próprio processo de privatização nesse momento, quer dizer, como foi feito lá atrás, quer dizer, privatiza e já faz um novo contrato de concessão. Então, tem um leque de alternativas que certamente o governo, que é quem tem a competência de decidir sobre isso, está analisando. O que nós ficamos um pouco preocupados, a ANEEL em particular, porque quanto mais aproxima dessa data limite, mais angustiado, mais nervoso, mais incerteza traz para o mercado, e nós achamos que essa questão já deveria ter sido decidida há muito mais tempo. Nós achamos que o encaminhamento mais apropriado seria com a devida antecedência, e certamente é uma antecedência, eu imagino que deveria ser pelo menos uns 3, poderia ser até junto lá quando foi discutida as outras concessões de geração e transmissão, aí sim de decidir quais os parâmetros que serão verificados por ocasião do vencimento da concessão. Aí com a devida antecedência para que o agente pudesse buscar, vamos dizer assim, atingir, alcançar aqueles parâmetros e fazer jus à renovação de concessão. Então, mas isso não foi feito, né, isso não está sendo feito, porque estamos há 1 ano e meio, né, praticamente do vencimento das concessões, então esse prazo já ficou muito curto, dificilmente você vai colocar alguns parâmetros e isso possa a empresa resolver os problemas no horizonte desse. Então, acho que essa alternativa de colocar os parâmetros com a devida antecedência para a empresa alcançar a condição, aquele parâmetro mínimo que eu imagino, já fica um pouco prejudicado, dado a antecedência que ficou muito pequena em relação ao vencimento das concessões. E no momento, enfim, esse assunto não está, pelo menos não com a nossa participação, avançando muito não. Ele está meio no oxigênio, né, e eu tenho manifestado a nossa preocupação com isso. Hein? Oxigênio. O Davi está suspeitando que talvez não seja oxigênio. Mas o que realmente preocupa é que ontem mesmo eu estava numa reunião, o Davi também estava na mesma reunião com o BNDES, né, e a gente até fazendo um esforço no sentido de desenhar uma forma de resolver, ter uma alternativa a essa questão, por exemplo, do acesso ao crédito, né, dos empréstimos que as empresas precisam. Eu estava brincando lá com o Nelson do BNDES, porque senão a gente vai assistir a empresa morrendo aos poucos, a hora que ela morrer lá em julho de 2015, aí você dá um jeito de ressuscitar a empresa. Quer dizer, não poderia ser assim, precisava de uma forma de que a concessão ela não pode sofrer esse risco de descontinuidade. A concessão é perene, a concessão tem que continuar. Eventualmente a concessionária pode ser mudada, mas a concessão... Então, estávamos até discutindo formas de superar isso, de os agentes financeiros não colocar como horizonte da análise dele o final da concessão, porque senão inviabiliza, né? Então, estamos buscando uma forma de superar essa dificuldade, porque já é uma realidade que realmente esse prazo ficou absolutamente insuficiente. Então, em relação a esse assunto, eu não tenho muito mais o que falar, porque já discutimos em outras oportunidades toda a visão da ANEEL sobre o processo, mas, como disse, não é um assunto que depende da ANEEL.
depois a gente pode voltar a ele se tiver alguma questão. O outro ponto que vocês colocaram é a questão do aporte CDE, né? Bem, nesse ano de 2013, né, tivemos por um lado, uma ajuda, vamos assim chamar, do orçamento público e do Tesouro para atenuar algumas questões que, de alguma maneira, é uma ajuda que foi bem-vinda na medida em que tivemos um ano absolutamente adverso, quer dizer, um ano complicado do ponto de vista hidrológico, então despacho de térmica muito alto, preços do mercado spot também muito alto, por consequência, e aí isso impactou de uma maneira muito significativa, vocês conhecem isso profundamente, a gestão financeira das empresas, né, e a própria tarifa. Então, essa solução que foi desenhada, em uma boa medida, ela atenuou isso, ajudou nisso, né? Eu imagino que algumas empresas aí, se não tivesse esse aporte, especialmente para liquidar a exposição das empresas no mercado de curto prazo, da CDE, essa gestão financeira seria ainda muito mais complicada. Mas, de uma outra forma, agregou também uma certa perturbação no processo, que é a incerteza do Tesouro repassar no tempo, no momento devido àquilo que cabe repassar. Isso é fato, no momento atual, inclusive, temos um nível de inadimplência de repasse de recursos da Eletrobras para os agentes, que é absolutamente indesejável, mas a Eletrobras, ela administra o recurso, ela não tem como repassar o recurso que não tem no fundo. Então, o fundo precisa ser alimentado, precisa ser suprido. Então, como o valor da cota da CDE ele foi fixado, no pressuposto teria um fluxo de recurso do Tesouro, se o Tesouro não repassa, não tem jeito. A Eletrobras não tem o recurso, não repassa para a empresa, aí agrava essa situação que eu me referi do fluxo financeiro. E aí o que está sendo discutido, a ANEEL já solicitou ao Tesouro, é que ele defina, e aí é uma questão que a gente está buscando junto ao Tesouro, um compromisso firme, o que ele, Tesouro, se dispuser a aportar de recursos para a CDE o ano que vem, para ele colocar esse compromisso de uma maneira firme, de preferência com fluxo já definido, e a gente usa a fixação da CDE para completar o fluxo necessário a suprir lá o fundo CDE. Ou seja, a CDE tem um conjunto de usos, que isso nós conseguimos estimar, nós precisamos fazer essa previsão para fixar o valor da CDE no final do ano. Então, nós já temos a estimativa de uso da CDE, um determinado valor, e aí o que nós estamos buscando é, Tesouro, quanto você vai repassar? Vamos dizer que ele define, vou repassar 0, hipoteticamente. Aí nós vamos ter que fixar, se aquela necessidade de recurso for, sei lá, 15 bilhões, nós vamos ter que fixar uma CDE de 15 bilhões, porque fixa-se no começo do ano, para o ano todo, e depois reconhece lá no processo tarifário. Se na hipótese de um custo, de um gasto de em torno de 15, se o Tesouro se dispõe a repassar 10, eu vou ter que fixar 5. Então, isso nós estamos buscando. Claro que a CDE, no ano que vem, não vai cobrir tudo que cobriu esse ano, o decreto tem uma parte que era só para esse ano, e eu não tenho notícias de nenhuma extensão dessa cobertura por parte da CDE para o ano que vem, daquilo que estava definido já como sendo só para esse ano. Pode ser que venha a ter, mas não tem essa notícia. Então, com relação à CDE do ano que vem, nós não temos, portanto, ainda uma definição, isso já foi demandada, mas nos próximos dias, quando nós fixarmos o valor da CDE, que temos que fazer até o final deste ano, devemos fazer isso na reunião do dia 17, né, Davi, possivelmente, 17. Tem que ser colocado em audiência pública, né? Vai ser na semana que vem, mas em função dessa demora lá, vai ter que ser fixar a CDE só em janeiro. O Davi está aqui me lembrando que, correto, de fato, como a gente tem que colocar em audiência pública, está ficando apertado, porque o Tesouro ainda não nos repassou essa previsão dele. Então, mas enfim, vai ser colocado em audiência pública, possivelmente
segunda reunião na subsequente aí no dia 10 de dezembro, e aí se não houver tempo, aí a falta de, eventualmente, de tempo em função da necessidade de passar por audiência pública, será fixado no comecinho de janeiro. Tem que ser fixado em tempo deles recolher a primeira cota, né, do 10º de janeiro. Então, esse valor será fixado e na oportunidade dessa definição do valor da cota, então já terá lá definido qual é o aporte do Tesouro, enfim, aí é assim que está o desenho, né? Uma preocupação que decorre daqui, que é um problema estrutural que nós estamos debruçados, estamos fazendo uma reflexão sobre o mesmo, é um problema, dependendo do regime hidrológico, ele é mais ou menos agravado, mas que nós estamos ainda analisando, que é a questão desse descasamento que eu me referi, da gestão financeira das empresas, né? Quer dizer, o econômico, a CVA consegue retratar, né? Quer dizer, esse descasamento do valor que ele paga a título de compra de energia, aquilo que está na tarifa, né? Isso depois é considerado na CVA e é neutralizado no próximo processo tarifário, mas também ele recebe nos próximos 12 meses. Mas o financeiro, dependendo do tamanho dessa diferença, é um problema. Isso foi este ano, infelizmente tem um desenho de ainda ser relevante para o ano que vem, porque as empresas, vocês sabem disso, estão com um nível de subcontratação voluntária ou involuntária, mas tem, em regra geral, um nível alto. Então, esse valor, por melhor que seja a nossa estimativa no processo tarifário, ele pode oscilar. Claro, pode oscilar para mais ou para menos. Infelizmente, esse ano foi para mais. Vamos ver como se comporta o ano que vem. Então, o que as empresas têm reclamado, e a gente está também fazendo uma reflexão sobre isso, o próprio Ministério também foi demandado, enfim, essa questão será discutida, se caberia buscar uma forma, se não de resolver, pelo menos de atenuar esse descasamento do fluxo de caixa, que é grave. É claro que a bandeira tarifária vem na direção que eu estou falando, de atenuar, de ajudar, de mitigar, né? Talvez ela não seja suficiente, né? Mas certamente a bandeira tarifária já é um mecanismo que foi pensado não só para isso, mas também ela ajuda nisso, né? Para dar o sinal correto, né, do custo da energia, mas também ela ajuda a mitigar isso. Então, a bandeira tarifária certamente já é um instrumento que aponta nessa direção. Eu acho que esses dois pontos, não sei se o Davi e os demais colegas aqui têm alguma complementação, alguma observação a fazer, Davi, sobre o processo de renovação e essa questão da CDE. Matar, o Paulo, o Alisson, não. Então é isso. Mas aí eu agora então deixo a critério de vocês, ou esses dois pontos, alguma questão a mais que vocês queiram colocar, ou qualquer outro ponto, eu ainda disponho aqui de algum tempo, e depois passamos a outra parte aí da reunião. Se tiverem alguma observação, algum outro assunto, pode ser, fica à vontade, pode ir. Bom dia a todos, Marco Severini, JP Morgan. Duas questões, Dr. Romeu. A primeira em relação à exposição involuntária das distribuidoras. Nós teremos o leilão agora, expectativa, acho que com essa sinalização de preço mais alto, é mais favorável, mas de qualquer forma existe a possibilidade das distribuidoras terem uma exposição maior observada ao longo desse ano. Isso certamente deve aumentar também o impacto, aí o peso no fluxo de caixa delas. Vocês estão imaginando alguma outra alternativa para tentar equacionar isso, ou eventualmente as bandeiras tarifárias poderiam ajudar um pouco nesse processo também? E a segunda questão em relação às bandeiras. Vocês tinham sinalizado um valor lá atrás, depois esse valor agora está, se não estou enganado, em audiência pública também. Vocês já chegaram a alguma conclusão? A gente deve esperar talvez uma elevação desse patamar, ou talvez trabalhar com o cenário anterior de preços dessas bandeiras sendo disparadas a um preço mais baixo? As duas questões, obrigado. A primeira questão, acho que é na linha do que eu já comentei. Estamos sim pensando, né? Claro que
essa expectativa do leilão, como você falou, ela é importante, né? Dependendo do nível de sucesso ou insucesso desse leilão, que é uma situação que a gente não tem ainda nenhuma segurança de que, né, o nível de interesse aí dos vendedores, mas dependendo então do sucesso, aí pode atenuar, né, essa questão da subcontratação, e aí já é uma solução interessante. E dependendo dessa situação, é o que eu falei, estamos analisando, refletindo sobre isso. O que é certo, né, o que nós temos consciência, é que da forma como está, para uma situação excepcional como foi 2013, né, e que de alguma maneira sinaliza para 2014, o modelo aí posto não trata adequadamente essa questão. Nós temos que ter uma solução, na minha maneira de ver, estrutural para isso. Como eu falei, a CVA ela mitiga a questão econômica, mas não mitiga a questão financeira. E com a margem que as distribuidoras têm, não é razoável exigir que ela mitigue essa questão no patamar que está para algumas empresas. Claro que isso não é um problema generalizado. Então, acho que vai ter que criar uma forma, aí vamos ver o resultado do leilão, a questão das bandeiras, o quanto isso atenua a situação, e eu acho que tem que se criar alguma, ainda não sei o que, nós estamos ainda analisando, até se vocês tiverem alguma sugestão muito bem-vinda. Temos discutido com as associações, com algumas empresas, algumas ideias já têm sido colocadas, mas eu entendo que é uma questão que nós temos que realmente aperfeiçoar o processo para tratar isso de uma maneira mais adequada. Com relação à bandeira, eu vou pedir para o Davi comentar, Davi, porque é uma questão que ainda está, como foi dito, em análise. O que foi colocado em audiência pública são as regras comerciais da bandeira, e aí tem uma proposição de aumentar só as faixas de acionamento, né? O valor de R$15 e R$30 por megawatt-hora seria mantido, mas a faixa de acionamento seria alterada para mais, né? Isso porque mudou a forma de calcular do PLD, e a tendência é que ele seja mais alto, e aí para a bandeira não ficar acionada o tempo todo, né? Porque o PLD agora, com a mudança da metodologia por conta da resolução do CNPE número 3, a tendência é que ele fique mais alto constantemente. Então, para evitar que a bandeira fique acionada todos os meses, aí a gente está propondo alterar as faixas. E estamos, para concluir esse processo, deve ser encaminhado para a deliberação da diretoria ainda até o final do ano, porque ele precisa ser utilizado para o acionamento da bandeira já em janeiro, né? Esse ponto sobre a questão do processo tarifário, que o Romeu estava dando sinal aí, dizendo que talvez tenha que criar alguma coisa, porque quando a gente faz o cálculo da tarifa, você tem que olhar para frente e tentar adivinhar qual é o PLD que vai acontecer, que esse PLD é que vai alimentar lá o preço dos contratos por disponibilidade. E, via de regra, a gente erra, né? Então, pode errar para mais ou para menos. Nos 2 últimos anos, a gente errou para menos, porque o cenário hidrológico foi muito desfavorável. Então, a gente está um pouco preocupado com esse ponto de fato, e quando a gente olha para frente, por exemplo, no caso dos contratos que vencem agora no final do ano, os contratos de CCR de energia existente, aí você enxerga um buraco a ser preenchido pelo leilão A-1. Aí esse buraco ele tem que ser valorado em algum valor, né, algum preço de energia. Como existe a perspectiva de entrar um leilão A-1, a conta que a gente faz é dizer que a energia está sendo substituída, a que vai entrar no lugar dessa energia que está vencendo é mais ou menos do preço daquela que está saindo, né, uma estimativa. Agora, se o leilão der vazio, né, ele por acaso não entregar o requisito de energia da distribuidora, o montante de reposição, e ela permanecer subcontratada, aí no processo tarifário, a partir do ano que vem, aí esse montante de reposição, que é a energia olhando para frente, a gente muda o nome dele, passa a ser compra frustrada, né? E aí dá uma cobertura tarifária maior, no sentido de tentar mitigar um pouco essa questão da exposição das distribuidoras ao valor do PLD. Então, basicamente é assim que a gente faz a conta, né?
Mas o que o Romeu estava falando é o seguinte, ainda assim tem uma volatilidade muito grande entre a cobertura tarifária dada para a distribuidora comprar energia e o valor que ela efetivamente vai pagar. Então, estamos estudando outras alternativas, mas dependem de alteração legal, decreto e tudo. Mas uma ideia seria constituir um fundo, por exemplo, em que você coloca a distribuidora que recebeu mais dinheiro do consumidor, por exemplo, da bandeira, e ela não tem contrato por disponibilidade, porque a bandeira é aplicada a nível nacional, mas nem todos têm contrato por disponibilidade, algumas distribuidoras não têm. Mas você tem que dar o sinal para o consumidor tentar reagir ao valor da energia em função do despacho térmico. Então, por exemplo, uma distribuidora que recebe um dinheiro desse consumidor e não tem conta para pagar, poderia aportar esse recurso num fundo nacional e aí esse fundo, sei lá, alguns bilhões aí, seria no sentido de mitigar e tornar o processo tarifário mais previsível, né? Sem muita variação. Mas claro que isso aí dependeria de comando legal e tudo, porque não dá para a gente constituir um fundo assim regulatório. Eu só reforço que o Davi colocou, é que o propósito da ANEEL tem sido, né, às vezes até não é bem compreendido, de ter um realismo tarifário. Ou seja, quando nós temos que estimar o valor, nós fazemos o máximo esforço para acertar, mas tem tantas variáveis que é quase impossível acertar. É o que ele falou, o certo é que nós não vamos acertar. E podemos superestimar ou subestimar esse valor. Então, é claro que não é apropriado nem para um lado nem para o outro. O princípio, né, da compra da energia é da neutralidade, é o que nós falamos. A neutralidade econômica, o procedimento já alcança, né? Agora, a financeira, não. E é normal que uma oscilação, uma variação pequena, possa ser absorvida pelo agente. Isso faz parte da administração do negócio. Agora, quando ela descola muito, e esse ano mesmo teve empresa que descolou em algo em torno, sei lá, de uns 10%, de uns 20% da receita anual. Isso, a Celesc é um exemplo. A Celesc foi mais de 500 milhões de reais. É impossível, a empresa não consegue gerir isso. Então tem que ter um mecanismo para, se não resolver por completo, atenuar isso para um patamar que seja aceitável. Talvez isso que até então não tinha sido objeto de muita preocupação, porque ele vinha se mantendo num patamar mais aceitável, né? Mas realmente esse ano 2 aspectos contribuíram de maneira importante, né? Que é a frustração de alguns leilões, de algumas entregas, portanto o nível de subcontratação alto, e o comportamento do PLD, tá certo? Então esses 2 fatores contribuíram para que esse patamar ficasse realmente fora do razoável, né? Então é importante reafirmar isso, né? Que a ANEEL faz o máximo esforço para o realismo tarifário. Ela coloca, inclusive a previsão do PLD, é claro que às vezes as empresas fazem pleito no sentido de colocar um PLD, não, tem uma metodologia que é a melhor previsão que se pode fazer do PLD, é isso que nós refletimos no processo tarifário. Mas isso é a melhor previsão, realmente. Agora mesmo, nós estamos começando o tal período úmido, né? 350. Hein? 350. Pois não começamos, quer dizer, ainda estamos no começo, mas não começamos assim com uma situação muito favorável, né? Então, esperamos que em dezembro realmente a coisa melhora, porque o comportamento do PLD, quer dizer, que reflete o comportamento dos reservatórios em grande medida. Então, os reservatórios não têm dado ainda, mas é normal, estamos apenas no período, o sinal de recuperação. Mas nós colocamos, as empresas que passaram pelo processo por último agora, sei lá, a Light, por exemplo, foi uma das últimas, né? Nós colocamos o PLD bastante alto. Estamos torcendo muito que a gente tenha errado para mais, né? Então, se vier aí um período úmido muito bom, muito provavelmente isso vai, o custo efetivo, o custo real, deve ser menor do que o previsto. Mas nós não podemos, em nome de torcer por um período úmido melhor,
não colocar a previsão realista à luz da metodologia que estima o valor do PLD, né? Então, isso realmente esse descolamento é dado a realidade, né, dado a situação, realmente o comportamento do preço no mercado, né, do preço de liquidação, e aí aquela previsão que foi colocada, né? O nosso máximo esforço, já nesse ano, 2013, não foi suficiente para resolver isso. Eu acho que a Celeste tem mais algumas, né, que teve realmente uma variação muito grande.